Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, quinta-feira, começando aqui na Vale TV, o seu Esporte na TV, o seu encontro diário do esporte, falando muito de futebol no programa de hoje. Futebol com rodada importante da Libertadores da América e para nós do Rio Grande do Sul, os resultados infelizmente não foram bons. Na terça-feira, o Grêmio acabou perdendo para o Palmeiras em casa pelo placar de 1-0. E ontem à noite, no Rio de Janeiro, o Internacional perdeu para o Flamengo. Flamengo 2, Internacional 0, com 2 gols do Bruno Henrique, diante de um grande público no Maraca. O Maraca, que já foi o maior do mundo, o estádio Mário Filho, diante de mais de praticamente 67 mil, quase 70 mil espectadores no Maracanã, um grande jogo. O Internacional agora precisando reverter a situação na semana que vem, na próxima quarta, no Beira-Rio, 21h30. O Internacional precisando vencer por 2-0 para ir para os pênaltis. Lembrando que se o Flamengo marcar um gol no Beira-Rio, o Internacional terá que marcar 4 gols para alcançar vaga na semifinal. Já a situação do Grêmio, o Grêmio precisa devolver o placar de 1-0 no Pacaembu. O jogo será na próxima terça na cidade de São Paulo. Se o Grêmio devolver o 1-0, teremos a disputa por penalidades máximas. Se o Grêmio vencer por 2-0, o Grêmio estará classificado. Assim como o Colorado. Se o Colorado vencer por 3-0, também estará classificado. Mas vamos combinar, situação muito difícil do Internacional e também do Grêmio. Teremos hoje sequência dos jogos das quartas de final da Libertadores. Aliás, já temos bola rolando nesse momento. Estão jogando no Monumental de Núñez, na Argentina, River Plate e Cerro Porteño. E também ontem a LDU de Quito perdeu em casa para o Boca Juniors, uma grande vantagem do Boca, pelo placar de 3-0. Teremos no próximo domingo, às 11 da manhã, pela Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Vamos falar muito de Copa Silverard. O Novo Hamburgo jogando em Alvorada, na morada dos Quero-Quero, contra a equipe B do Internacional, o Sub-23 do Internacional. O Novo Hamburgo, treinado pelo Gilmar Iser, buscando a primeira vitória na Copa da Federação. O Novo Hamburgo que treinou hoje pela manhã no Estádio do Vale, se habituando ao horário do jogo. Pelo Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal volta a jogar no final de semana. No sábado, 17 horas, na Arena, tem Grêmio e Atlético do Paraná. Lembrando que mais para frente, no começo de setembro, tem o jogo da volta entre Grêmio e Atlético do Paraná pela Copa do Brasil. O jogo será em Curitiba. E teremos domingo, 16 horas, no Serra Dourada, Goiás e Internacional. Mas quem está no programa de hoje para falar muito de esporte, vamos falar de Libertadores, Sul-Americana, Copa Verde, Série A, Série B, Série C do Brasileirão. Ele é apresentador aqui da Vale TV, uma das revelações aí do meio da comunicação aqui do Vale dos Sinos, é o Dudu Schmitz, também conhecido como Dudu News. Boa noite, Dudu. Boa noite, meu amigo Daniel Santos, querido. Sempre muito bom estar contigo aqui na Vale TV, né? Nossa parceria de sempre, sempre esporte na TV. Vamos falar de esporte, então, né? Como é que fala nosso amigo Valdir, que hoje não está aqui? Seja bem-vindo, amigos e amigas do esporte. É, né? Isso mesmo. Eu gosto dessas frases, a gente fica marcado, né? É verdade. Aí vamos abrir um pequeno parênteses antes de falar em esporte. Aí, uma notícia muito desagradável, Dudu. Muito desagradável. Hoje, na hora do meio-dia, na cidade de São Leopoldo, na Charlau, né? Infelizmente, né, a situação da segurança, da violência não está legal aqui no Vale dos Sinos, muito menos a nível de Brasil. E a esposa aí do nosso diretor, do Valdir Eisman, foi assaltada hoje pelo meio-dia, levaram o carro, bolsa, etc. Infelizmente, mas felizmente não fizeram nada para a dona Zita, né? Então, que coisa. Força aí para a família aí do Valdir Eisman aí, passando por uma situação delicada. Infelizmente, eu também já passei por uma situação muito parecida no ano passado aí. Mas vamos torcer aí que as autoridades aí melhorem a questão da segurança, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também a nível de Brasil aí. Dudu News, vamos falar de esporte, né? Vamos falar de esporte.
O Valdir ontem já comentou sobre a rodada, a derrota do Grêmio para o Palmeiras, e ontem o outro gaúcho, o Internacional, aliás, Internacional e Grêmio, as duas únicas grandes equipes do futebol brasileiro ainda envolvidas em 3 grandes competições a nível nacional. O Internacional acabou sendo superado pelo Flamengo com 2 gols do Bruno Henrique. Vamos combinar, não sei o que tu achas, 2 cochiladas da defesa. Cochiladas. O Daniel, me preocupa muito a gente falar. Os 2 grandes times gaúchos estão envolvidos em 3 competições. Isso, até segunda-feira, era uma coisa, nossa, que legal, mas me preocupa agora. O Internacional teve um jogo horrível ontem à noite, eu posso dizer horrível, foi um jogo... E o Grêmio, então, também um jogo horrível. Assisti num bar com meu pai, na chamada, não vou falar aqui, esquina da... Você sabe onde é que é, na esquina da borda. Uma marca de cerveja que é muito conhecida, mas não é aquele nome, né? Não significa, né? E foi um jogo muito parado, o Grêmio não se achou no jogo, não conseguiu entrar. E o jogo do Inter foi a mesma coisa para mim, sabe? Eu esperava muito mais das duas equipes, pelos andamentos que ela vinha, que os dois vinham, na verdade, na Copa Libertadores, né? E pela atenção que o Grêmio dava também à Copa Libertadores. O Grêmio baixou muito seu rendimento no Brasileirão, né? Então, eu esperava mais do Grêmio, como esperava muito mais do Inter também, que também dava essa atenção para as duas, mas esperava mais dos dois times. Tá certo aí. E Dudu, a questão também falando do jogo do River e Cerro Porteño, tu tem a informação para o telespectador? Com certeza, vamos lá então, estamos aí, River e Cerro Porteño em andamento, começou às 7h15, e o placar já é de 1-0 para o River Plate. 2 argentinos, hein, o Daniel? Ontem à noite, o Boca Juniors, ele fez 2-0, né? 3-0, perdão, e logo depois o Internacional, então, passou esse vexame, uma coisa deprimente. E Dudu, na tua opinião aí, primeiramente falando do jogo Grêmio e Palmeiras, o jogo da volta será terça, não será no Allianz Parque, será no Pacaembu, em São Paulo, estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Na tua opinião, o Grêmio, treinado pelo Renato, consegue reverter? Até fiquei sabendo, num outro meio de comunicação, aí, a Rádio Gaúcha, que o Grêmio em mata-mata por Libertadores, pela primeira, ao longo da história, o Grêmio em mata-mata, quando perdeu o primeiro jogo em casa, nunca conseguiu reverter fora de casa. Será que dessa vez os comandantes do Renato irão reverter? Vou ser curto e grosso contigo. Se fizer a mesma coisa que fez na terça-feira, não passa. Agora, se quiser melhorar, acho que passa. Não, estou brincando. Mas, Daniel, eu acho que se o Grêmio se inspirar e jogar como jogou nos últimos jogos da Libertadores, o Grêmio passa. Mas tem que jogar. Porque o Palmeiras vai ter que jogar mais, hein? O Palmeiras tem o dobro da folha salarial do Grêmio, futebol porto-alegrense, 20 milhões de reais por mês, o Grêmio tem 10 milhões. Isso não é muito parecido com nada, não tem sinônimo, né? Os dois times, um gastar mais e um gastar menos, mas o Grêmio tem que ser forte para encarar o Palmeiras. Como o Internacional também vai ter que ser forte para encarar o Flamengo. Até dá para analisar que o Grêmio joga por uma bola lá na cidade de São Paulo. Se o Grêmio não levar gol e num contra-ataque fizer o gol, iremos para as penalidades, Dudu. As penalidades, o famoso pênalti, né? Aquele pênalti que a gente gosta, que dá aquela emoção no futebol também, né? Uma emoção a mais no futebol. Uma emoção a mais. É bonito também, não podemos discordar. E o Colorado, que ontem perdeu para o Fla 2-0 no Maraca, aí 67 mil torcedores. Na tua opinião, o que o treinador Odair Hellmann precisa fazer para reverter esse placar na próxima quarta, que deverá estar lotado, o estádio gigante da Beira-Rio? Com certeza. O Daniel, eu acho que o Odair precisa muito bem falar com o time para a gente ver essa questão da defesa do Internacional, né? O Internacional passou um vexame com essa defesa ontem à noite. E eu acho que o Inter tem que ter mais esse jogo de bola, tem que se inspirar mais lá para frente, né? Então eu acho que o técnico Odair Hellmann tem que falar com os seus jogadores para a gente falar, tem que ser forte também, tem que aguentar Pelé, porque é um jogo, 3-0 é o resultado, e daí, passa ou não passa? Fica essa dúvida, mas o técnico tem que abordar muito bem essa questão com os jogadores. Tá certo. Falando então de Libertadores, Grêmio 0, Palmeiras 1.
Estamos aqui com a nossa câmera aí no Dudu, né? O Dudu a equipe da técnica, eu sei que eu sou muito bonito. Tá certo aí. O Grêmio 0, Palmeiras 1, LDU 0, Boca 3, Flamengo 2, Inter 0. E hoje, no complemento da rodada, o Dudu já falou, o River já vai vencendo 1-0. Quem fez o gol do River? Vamos ver aqui que eu não peguei informação ainda, só um minutinho, Daniel. River Plate 1, Cerro Porteño 0, jogo nesse momento no Monumental. Nesse momento, isso mesmo. Só um minutinho que eu já te confirmo a informação que o nosso site aqui das informações acabou fechando. Fernandes fez 8 minutos de jogo, fez o seu primeiro. Olha só, o River então largando na frente, na minha opinião. Um grande favoritismo, não sei se o Dudu concorda comigo, no lado esquerdo da chave, uma possibilidade novamente de dar o super clássico argentino entre River e Boca. Não, concordo, com certeza. E vamos combinar aí, tomara que dessa vez sejam 2 clássicos da paz, porque no ano passado houve problema aí e o jogo acabou sendo disputado na Espanha. Ou se houve problemas, hein? E como foi um jogo, hein? Aquele jogo foi um dos jogos mais... O jogo da volta, mais estranhos que eu já vi na vida, né? Aqueles momentos finais do goleiro tentando dar uma de Neuer no final do jogo. Aquilo ali foi um jogo sensacional por um lado, estranho, totalmente estranho. Quem lucrou com tudo isso foram os espanhóis. Aí, com os espanhóis. E uma briga feia, né, no passado, de torcedores... com jogadores, toda aquela confusão, né? Foi uma final muito conturbada no passado. Coisa que não combina com o futebol. Falando de Copa Sul-Americana, tivemos na terça-feira a vitória do Atlético Mineiro em cima do La Equidad do Equador por 2-1. E hoje, às 21h30 em São Paulo, no Itaquerão, tem Corinthians e Fluminense. São os jogos de volta, ou melhor, os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Dudu, aí uma boa possibilidade de 2 brasileiros avançarem à semifinal da Sul-Americana. Com certeza, uma possibilidade de ser muito boa, né? Termos brasileiros envolvidos nesse nome, como a gente tem na Copa Libertadores, né? Na Libertadores já temos um finalista brasileiro. Um finalista. Ou será o Palmeiras, ou será o Flamengo, ou será o Inter, ou será o Grêmio. É isso mesmo. Mas o Sport... Um confirmado. Um confirmado aí. O Sport na TV vai para um breve intervalo. Depois vamos continuar falando aqui com o Dudu Schmitz muito aí sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. A Série A que teve ontem aquele jogo atrasado, Atlético do Paraná 0, São Paulo 1. Também o desdobramento da Série B, da Série C e também da Copa Silverard. O Sport na TV volta já. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692.
Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Osvaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV da noite de hoje, quinta-feira, falando agora de Série A do Campeonato Brasileiro, Série A que teve ontem aquele jogo atrasado da 13ª rodada. O São Paulo venceu mais uma vez, aí o São Paulo embalando, São Paulo 1, Atlético do Paraná 0 ontem na Arena da Baixada. A classificação após esse jogo, o Santos lidera com 32, em segundo o Flamengo com 30, em terceiro lugar Palmeiras com 30, em quarto lugar agora com 30 a equipe do São Paulo. Nos critérios, a equipe do Flamengo tem 9 vitórias, o Palmeiras e o São Paulo têm 8, o Palmeiras tem melhor saldo que a equipe do São Paulo. Em quinto lugar, a equipe do Atlético Mineiro com 27. E em sexto lugar, com 27 pontos, o Corinthians. Agora eu vou pedir para o Dudu dar a sequência da tabela a partir do sétimo lugar, Dudu. Sétimo lugar, então vamos lá. O Inter, então, com 24 pontos, seguindo pelo Atlético Paranaense com 22 pontos. O Botafogo segue com 22 pontos, em nono lugar. Em décimo lugar, o Bahia com 21 pontos. O Ceará segue com 20. O Goiás com 18. O Grêmio está em 13º lugar com 18 pontos. O Fortaleza em 14º com 17 pontos. O Vasco segue com 17 também, seguido pelo Cruzeiro com 14. Chapecoense com 13. Fluminense com 12. CSA com 11. E o Lanternão do campeonato, o Avaí, com 6 pontos. Repetindo, Dudu, os 4 últimos da zona de rebaixamento nesse momento. Daniel, vamos lá. Chapecoense em 17º lugar com 13 pontos. O Fluminense com 12 pontos em 18º lugar. O CSA com 11 pontos em 19º lugar. E o Lanternão em 20º lugar, o Avaí com 6 pontos. O Avaí, então, portanto, em 15 jogos ainda não venceu. A única equipe que não venceu. O Colorado aí é o 7º colocado com 24 pontos, apenas 3 pontos atrás do Corinthians. Como fez falta, digamos, Dudu, aí para o torcedor colorado, uma vitória diante do Corinthians. Meu Deus. Se o Colorado tivesse vencido o Corinthians, o Colorado estaria hoje no G6. Estaria no G6. Estaria na... Não garantido. O Valdir sempre fala, né? Se a gente fosse fechar hoje, estaria na... Como é que estaria assim, né? A lanterna, os primeiros lugares. Então, o Inter estaria na Libertadores o ano que vem, né? Exatamente. E hoje na zona de Libertadores, então, temos 4 grandes de São Paulo. Aí o Santos, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro. E também temos a equipe do Flamengo, aí, seis grandes camisas. O Internacional 3 pontos atrás do G6 e o Grêmio com 18 pontos. Nesse momento, o Grêmio 9 pontos atrás do G6. O Grêmio, na verdade, muito próximo ali do mais próximo do chamado Z4, tá? Apenas 5 pontos acima do Z4, mas o Grêmio, no momento, claro, tem muita rodada pela frente, tem todo o segundo turno. O Grêmio aí... estaria muito próximo da turma da Sul-Americana, que até o 12º lugar. Aí. E me chama muito a atenção, Daniel, é o Palmeiras e o Flamengo, né? Os dois maiores... invencíveis, podemos dizer, né? Estão bem no Brasileirão e bem na Libertadores. Neste primeiro jogo de Inter e Grêmio na Libertadores, nesta rodada, estão muito bem, segundo e terceiro lugar. Como esses dois times estão se mantendo muito bem nos campeonatos, né? Me chama muita atenção. E até também porque, Dudu, a equipe do Flamengo e Palmeiras, as duas maiores folhas a nível nacional. Como a gente falou, 20 milhões cada um, né? Nível nacional, muito próximo as duas equipes aí da semifinal, depois dos resultados contra a dupla Grenal, mas também o Flamengo e o Palmeiras apenas envolvido com 2 competições e a dupla Grenal com 3 competições. 3 competições. E teve alguns jogos, teve uma rodada de jogos muito grande, né? Excessiva, né? Nas últimas semanas aí, né? Uma maratona boa. Uma maratona boa, grande, forte. Qualquer grande equipe gosta de disputar. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da Série B do Brasileiro. Série B que teve 17ª rodada neste meio de semana. Na segunda-feira, o Bragantino venceu fora de casa a equipe do Criciúma por 2-0. O Coritiba venceu fora ao Oeste, lá em Barueri, por 2-0. O Brasil de Pelotas, mais uma vitória do Bolívar em casa. Brasil de Pelotas 2, São Bento 1, o gol da vitória do Brasil aos 51 minutos do segundo tempo.
E o Operário de Ponta Grossa, do Gerson Guzmão, treinador hamburguense, aí venceu 1-0 a equipe do Guarani de Campinas. Esta situação da rodada da B, a curiosidade, Dudu e telespectador, tivemos VO na rodada. Olha, o Figueirense passou... Figueirense não entrou em campo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, problema de salário, direção, etc. O Figueirense, então, perdeu por VO, o VO que acaba se oficializando uma vitória de 3-0 do Cuiabá. E Dudu sabe desde quando não havia VO no Brasileiro da Série B? Isso, 4 anos? O caso da Portuguesa aí. 4 anos? 5 anos. 5 anos. 2014, a Portuguesa estava com problema jurídico, postergava sua vaga dentro da Série A do Brasileiro. Na primeira rodada da B, em abril de 2014, a Portuguesa não entrou em campo contra o Joinville, na Arena Joinville, perdeu por WO, caracterizando a vitória do Joinville por 3-0, e depois aquela história que o telespectador já sabe, e a Portuguesa, que dentro do campo estava classificada para a Sul-Americana e dentro da Série A, caiu aí aquele episódio do caso Everton, caiu para a Série B do Brasileiro, caiu para a C, para a D, e hoje está na 2ª divisão de São Paulo e também joga a Copa da Federação Paulista, buscando um lugar maior ao sol. Dudu, tu tem aí os 4 melhores da Série B do Brasileirão? Temos sim. Em primeiro lugar, o Bragantino com 34 pontos, seguido pelo Curitiba, no qual joga hoje à noite, né? Com jogão hoje, 21h30, Bragantino e Curitiba. Aí. Bragantino e Curitiba, isso mesmo. Também temos em terceiro lugar o Atlético Goianiense com 29 pontos e o Sport, então, de Pernambuco com 29 pontos. O Brasil de Pelotas, que joga sábado, 19h15 em Goiânia, diante do Atlético Goianiense. Qual a classificação do Brasil aí? 12º lugar com 21 pontos, o Brasil de Pelotas. Tá no meio da tabela aí. Tá no meio, tá ali, naquele pertinho, ele tá no meio, tá realmente inserido no meio da tabela. Para finalizar as informações do futebol de hoje, a Copa Silverard teremos no sábado, em Tramandaí, às 15h, Real Capão e Novo Horizonte de Esteio, jogo no módulo esportivo, e domingo, 11 da manhã, em Alvorada, na Morada dos Quero-Quero, Inter B em Novo Hamburgo. Dudu, tu tem a classificação do grupo do Novo Hamburgo e do Aimoré? Temos aqui também. Em primeiro lugar, o Aimoré com 4 pontos. Em segundo lugar, o Internacional Sub-23, né? Agora corrigida a informação, com 4 pontos. E seguido pela dupla de 1 ponto, né? Real Esporte Clube e Esporte Clube Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, então, no limite, em 4º lugar aí. No limite, como a gente disse, né? Se hoje o Novo Hamburgo estivesse ali naquela fase final, o Novo Hamburgo, então, passava na Copa Silverard. E o 5º colocado? O Novo Horizonte com nenhum ponto. Nenhum ponto. O Novo Horizonte, na verdade, vamos combinar, tem um jogo a menos aí. Um jogo a menos. E já complementando, o Daniel, no grupo C, o Grêmio Sub-23 também está com nenhum ponto, está com 0 pontos. O Grêmio está zerado, perdeu os 2 jogos aí. Perdeu os 2 jogos, está com um saldo de gols -4. Dudu, agradecendo aí mais uma vez a tua valiosa participação aqui no Esporte na TV. Lembrando mais uma vez aí que a dupla Grenal joga final de semana, sábado às 17h na Arena. O Grêmio com equipe reserva recebe o Atlético do Paraná. E domingo, 4h, o Inter com reservas joga contra o Goiás em Goiás. As tuas considerações finais aí para o telespectador da Vale TV. As minhas considerações finais. Aguardo o jogo da próxima semana. Estou mesmo, temos Brasileirão, muito importante também, nós vamos qualificar o campeonato, mas aguardo os jogos da Libertadores. Esses prometem, eu digo que esses prometem mesmo, porque são 2 jogões. E a rivalidade é grande, porque nós temos o Grêmio tentando e o Inter tentando. Dessa vez, os times gaúchos, os grenais, como eu gosto de falar, não estão muito bem e vão tentar e vão brigar pela vaga. Como os paulistas e os cariocas também irão tentar. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite e até a próxima segunda-feira. Ok, Dudu, obrigado aí pela participação no Esporte na TV de hoje. O Esporte na TV vai ficando por aqui, retomando nesta sexta-feira, a partir das 19h30 ao vivo. Vamos estar ao lado dos treinadores da equipe do Estância Velha, que joga o Sub-19 e o Sub-17, o treinador Júlio Santos e também o treinador Rômulo. A você de casa aí que nos acompanhou mais uma vez, nosso muito obrigado, nossa solidariedade aí para a família do Valdir, aí, nosso grande diretor Valdir, aí, que passou por um episódio desagradável aí com a sua esposa, mas está tudo bem com a dona Zita. Um abraço aí para o telespectador e fique com a programação da Vale TV.